O que seria do combate, tratamento e atendimento ao coronavírus, às vítimas da pandemia do coronavírus no Brasil, se não fosse exatamente o Sistema Único de Saúde? Você já parou para pensar nisso? Pois é, o Sistema Único de Saúde, que está presente em todo o Brasil, fez a diferença principalmente na vida das pessoas de baixa renda. Porque você sabe, né? O coronavírus começou a se espalhar no mundo, e não foi assim também no Brasil, com a vinda da classe média, né? Os ricos que estavam viajando aí pelo mundo, claro, curtindo, gastando dinheiro que acumularam ao longo do tempo. Nós, trabalhadores, estávamos aqui, né? A maioria da população estava por aqui trabalhando, quando de repente essa pandemia surge na China, vai se alastrando pela Europa. Muitos brasileiros têm esse vínculo com a Europa. Hoje a economia e há uma circulação de pessoas no mundo todo, enfim, o vírus chegou ao Brasil. Chega pela classe média, o perfil dos primeiros doentes eram pessoas de nível muito elevado, em seguida as pessoas que prestavam serviços para elas, sejam os trabalhadores que estavam nas suas casas, sejam os trabalhadores que prestavam serviços a essas pessoas em outros ambientes, restaurantes, aeroportos, enfim. Foi assim o perfil da doença no Brasil. E será que todos esses trabalhadores tinham planos de saúde para serem atendidos dentro da chamada rede privada de atendimento de saúde no Brasil? Claro que não. Eles foram atendidos no Sistema Único de Saúde. Uns estados mais organizados, outros menos organizados, mas o fato é que, por exemplo, a região Nordeste, ela tem uma capilaridade de SUS em todas as cidades, né, praticamente, e foi exatamente nessas localidades onde também começaram a acontecer o atendimento e a salvar vidas. Muitas se foram. A pandemia é cruel. Quem estava desestruturado, a doença não perdoou. Aqueles que tiveram avanço de quadro, aqueles que precisaram de leitos de UTI, esses realmente, lamentavelmente, perderam e pagaram com as suas próprias vidas. Faltava respiradores, faltavam equipamentos, faltava investimento. Mas o fato é que a existência de uma rede com esse nível de dimensão, ela nos deu uma possibilidade de atendimento bem maior do que acontece no primeiro mundo, a exemplo dos Estados Unidos, que não tem o nível de cobertura para a maioria da sua população, como tem o Brasil com o Sistema Único de Saúde. É dinheiro que sai do meu imposto, do seu imposto, e faz com que a gente tenha a incrível necessidade de acompanhar não só o rastro desse dinheiro, mas principalmente, mais do que nunca, de forma pedagógica, com o sofrimento aprendido na pandemia, a fiscalizar, a cobrar dos nossos gestores que o Sistema Único de Saúde venha a continuar pleno e universal, ou seja, atendendo a todas as pessoas de um modo geral. Personagens importantes dentro nesse período de pandemia ganharam visibilidade. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as pessoas que trabalham na gestão do SUS nas cidades, nos estados, todos eles ganharam visibilidade. Foram chamados de heróis. Eu não gosto de tratar como heróis, até em algum momento eu já me manifestei dessa maneira, porque são pessoas que ficaram em plantões de 24 horas, com máscaras, marcando, cortando os rostos, emocionalmente abalados porque perderam muitas vidas. E em muitos depoimentos que nós acompanhamos pela grande mídia, foi possível perceber profissionais altamente sensibilizados com o que aconteceu. Mas eu prefiro chamar essas pessoas de trabalhadores e trabalhadoras. E por que eu falo isso? É porque, mais do que nunca, essas pessoas que inclusive perderam a sua vida por atuarem na linha de frente, elas precisam ser reconhecidas como homens e mulheres que precisam ser bem remunerados, que precisam de respeito dos prefeitos, que precisam de respeito dos governadores, que precisam de respeito da Presidência da República e do Ministério da Saúde. Mais do que nunca, nós que somos cidadãos e colaboramos e cooperamos com a existência desse sistema, temos que acreditar que é fundamental que ele continue existindo com esse nível de capilaridade e atendimento em todo o Brasil. E principalmente que o salário desses homens e mulheres que abriram mão muitas vezes de estarem com suas famílias, ficando em hotéis muitas vezes para não levar a contaminação para dentro de casa, para atender anônimos, né, como tantos outros que existiram e até aqueles que lamentavelmente perderam a vida, eles precisam ser reconhecidos como trabalhadores e trabalhadoras que dependem de uma boa remuneração para continuar seguindo com as suas caminhadas.
Eu, inclusive, defendo uma ideia que já circula em Brasília, mas ainda não foi aprofundada, que é de que aquelas famílias que perderam seus parentes no universo de trabalhadores e trabalhadoras, do universo da saúde, principalmente, mas que pode ser estendido para outras áreas, que também estavam na linha de frente, como os trabalhadores da segurança, eles possam ter uma indenização especial por conta da dedicação de suas vidas diante desse momento tão crítico do nosso país com a pandemia do novo coronavírus. Acredite nessa ideia, construa essa ideia também e respeite os profissionais da área de saúde, porque o mínimo que eles querem é exatamente o seu reconhecimento, que é muito importante, nas redes sociais, mas principalmente respeito para continuar sobrevivendo e trabalhando com dignidade.